Vocês lembram que no vídeo anterior, nesse vídeo aqui, ó, nós falamos um pouco sobre como funcionam os microfones? Eu lembro de ter falado sobre microfones dinâmicos, sobre microfones condensadores. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre mapas e diagrama polar dos microfones. Os microfones, eles são projetados para ter uma resposta direcional, conhecido como mapa de diagrama polar ou mapa bidimensional. Ele vai te representar ali num gráfico qual é a magnitude de saída do microfone em diferentes ângulos. Antes de nós entrarmos nos diagramas polares, eu queria trazer um exemplo para vocês aqui para ficar bem claro o que se trata de direcionalidade longitudinal. Quando a gente fala longitudinal, eu até trouxe um microfone aqui para servir de exemplo. Este microfone é um microfone da Shure, né? Um microfone SLX, da linha SLX-D. E nós estamos falando de direcionalidade longitudinal, ou seja, nesse sentido do microfone aqui, ó. Então nós estamos olhando esse microfone, nós estamos falando do eixo longitudinal. Imagina que tem uma linha aqui, ó. Essa linha vai definir o nosso... Vou chamar de foco de captação, tá? Mas o que muda se eu estiver com o microfone assim, assim, ou como muitas vezes nós vemos por aí, o pessoal com o microfone aqui abaixo da linha da voz? Será que muda muito? Tudo vai depender dos posicionamentos que nós temos na mão e da qualidade de resposta dos microfones em relação ao diagrama polar, tá bom? Antes de falar deles, eu trouxe aqui uma lanterninha que eu gostaria de dar esse exemplo para ficar bem prático e bem claro para você que está assistindo esse vídeo. Imagina que o eixo longitudinal é como essa lanterna aqui, ó. Eu vou acender ela e nós vamos entender. Imagina que ela é o meu microfone e eu estou falando do eixo longitudinal dessa lanterna. Se eu coloco essa lanterna apontando para minha voz, para minha boca, o foco principal dela está aqui nessa região. Correto? E o microfone funciona da mesma forma. Ele é desenvolvido para atuar da mesma maneira, ou seja, eu estou com o foco aqui, mas você percebe que parte do meu rosto também está sendo iluminada. Isso não quer dizer que a lanterna só está iluminando aqui, mas o ponto principal é aqui. E o resto do rosto também vai ser iluminado, mas não de forma direta. É aí que a gente já ouviu no áudio, eu tenho certeza que você já ouviu muito essa expressão, eu estou pegando muito vazamento, muita coisa que está vindo de outros lugares. Mas por quê? Veja bem, se eu alterar o nível, o movimento aqui, ó, o que acontece? O eixo principal, tenho certeza, e deve ter ficado curioso aí no vídeo, o eixo principal ele mudou, ele não está mais na minha voz, não está mais na minha boca, mas vocês percebem que o meu rosto ainda continua sendo iluminado? É exatamente isso que acontece com o áudio. Eu posso mudar, vai mudar o ângulo, vai mudar a forma, mas o meu rosto ainda continua sendo iluminado. Só que, para isso, a gente precisa entender quais são os diferentes diagramas polares e quais são as principais regiões que a gente vai trabalhar de acordo com o resultado que a gente quer obter, seja numa captação ao vivo, seja num estúdio, seja num broadcast, de qualquer forma, são detalhes que a gente tem que prestar muita atenção. Agora que você viu um pouquinho aí desse exemplo da lanterna, que eu acho muito bom, vamos falar um pouquinho sobre os diagramas polares dos microfones. Existe uma série de contas que são feitas para chegar, né, nessas configurações, mas nós vamos deixar para um outro momento. Hoje nós vamos falar dos padrões mais comuns que nós encontramos no nosso dia a dia. Vale um adendo aqui dos termos que eu vou utilizar. Por exemplo, eu vou falar muito a palavra cardioide e derivado da palavra cardioide. Por exemplo, hipercardioide, supercardioide. Mas se você parar para pensar um segundo, a palavra cardioide, ela vem de uma origem que você já está acostumada no seu dia a dia. Ou você já nunca ouviu a palavra cardio. E quando a gente fala cardio, nós estamos falando de cardio mesmo, nós estamos falando do coração. Então, quando eu falar um padrão polar cardioide, o padrão polar cardioide, ele está muito associado visualmente ao desenho comum de um coração na folha. Então, quando você olhar, você vai identificar rápido.
Mas o que quer dizer padrão polar cardioide? Quando eu falo cardioide, eu estou trabalhando com a direcionalidade do microfone no seu eixo longitudinal, ou seja, aqui eu estou apontando para a minha boca e ele tem uma área de captação exclusiva voltada para frente. Então, se eu olhar o microfone, eu estou com ele agora na frente da minha boca e ele está com o seu eixo longitudinal apontado aqui para a minha boca. Então, ele tem um desenho, vou colocar dessa forma, na frente dele aqui, onde ele capta com mais direcionalidade, ou seja, a magnitude de saída do microfone, ela está voltada para frente e ela possui uma rejeição para o áudio que vem de trás. Imagina que eu estou aqui de frente e eu tenho este ângulo aqui de captação na frente do microfone. E isso forma como se fosse um grande coração, porque aqui, aqui e assim vai. Então eu tenho esse eixo longitudinal com a magnitude de saída máxima quando eu estou trabalhando no eixo do microfone. Se você lembra do desenho da folha, você vai ver que ele tem realmente essa rejeição na parte traseira. Então, quando eu estou falando do microfone cardioide, eu estou dizendo que ele possui uma rejeição à frente. O que isso me ajudaria, por exemplo, se eu estivesse num palco? Eu poderia posicionar o meu retorno, meu monitor de chão, à frente do microfone, que eu teria uma rejeição ali do som que vem daquele monitor. Isso poderia me poupar de microfonia, feedback, entre outros problemas. Mas eu também tenho outros padrões, por exemplo, o supercardioide. O supercardioide ele já possui uma característica diferente, porque embora ele tenha, assim como você está vendo aqui na figura, uma área de captação atrás do microfone, ele também possui dois ângulos aqui onde ele tem muita rejeição ao áudio que vem dali. Então, quando eu estou falando no eixo longitudinal, eu sempre vou estar falando no eixo longitudinal, ok? E eu percebo que eu tenho essa rejeição aqui nesses ângulos. O que isso me ajudaria? Que eu posso trabalhar com duas caixas aqui, posicionadas nesse sentido, que evitaria microfonia, feedback e outros problemas. O que define o uso de um cardioide para um supercardioide? O que define é a necessidade que você tem no palco em que você está trabalhando ou no local que você está trabalhando. Então, todas as vezes que você tiver uma necessidade especial, você também precisa pensar se aquele microfone que você vai usar é o adequado para aquela situação. E todas as vezes que você faz isso, você realmente pode economizar tempo, pode economizar equipamento, você pode também trabalhar de forma melhor a cobertura dentro daquele local. Tudo vai variando de acordo com as necessidades do local, ok? Mas nós não temos só esses dois padrões não. Nós falamos do cardioide, do supercardioide, nós também temos o hipercardioide. O que é o hipercardioide? Assim como você vai ver nessa figura, você vai ver que uma das características principais é que ele é muito mais direcional do que o cardioide. Então, se eu preciso rejeitar um pouco mais o vazamento, se eu preciso rejeitar um pouco mais o áudio que vem de fora, eu posso aplicar um hipercardioide. E aí nós vamos passar agora para outros padrões polares, que também nos ajudam no dia a dia. Nós temos também o omnidirecional. Muitos técnicos têm dificuldade para trabalhar com omnidirecional, porque como a própria palavra diz, o omnidirecional ele capta o áudio em todas as direções. Então, se eu estou com esse microfone aqui e ele é omnidirecional, ou seja, eu estou falando aqui, mas ele também ouve o que vem daqui, ouve o que vem daqui, ouve o que vem daqui, daqui. E aí, a gente pode ter um problema se ele não for bem ajustado. Então, neste caso, a gente sempre opta por microfones omnidirecional em situações específicas. Por exemplo, uma captação de vários instrumentos ao mesmo tempo, de um coral, por exemplo. Então, claro que todas essas utilizações, elas variam de acordo com os locais e tipos de trabalho que você estiver fazendo. Mas, em resumo, na grande maioria, é mais ou menos isso. Ok? Então nós falamos sobre o cardioide, supercardioide, hipercardioide e omnidirecional. Nós temos também um padrão muito conhecido que é o famoso figura 8. O figura 8, mais conhecido, mais aplicado nos microfones de estúdio, onde às vezes você tem um microfone de cápsula larga
e você tem som vindo de um lado e som do outro, e rejeição das laterais, ou seja, eu consigo gravar uma dupla cantando um de frente para o outro, e com captação íntegra, 100%, magnitude de saída ok, e rejeitando o que vem pelas laterais. Agora tem uma coisa muito legal, um padrão polar que é pouco conhecido da galera, o pessoal conhece muito pouco, mas é o padrão polar toroidal. Aí eu vou pegar um pouco na galera que talvez não tenha muito da história, não conheça muito. Por que toroidal, né? Hoje se fala muito em microfones corporativos, microfones de mesa que ficam sobre a mesa para captar o som de uma reunião, de um bate-papo ou até mesmo de uma gravação de um vídeo como esse. E às vezes a gente não sabe, né? Mas o microfone ele tem um posicionamento em cima da mesa e o ângulo de captação dele é para cima e para os lados, com rejeição máxima do que vem de cima. Isso minimiza problemas numa reunião como vazamento de ar-condicionado, som que vem da parte de cima, e é muito específico e voltado geralmente, na maioria das vezes, para aplicações corporativas. Tá vendo? Talvez se você não conhecia, agora você está conhecendo. Sobre captação de microfone de diagramas polares, é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco do básico de como funcionam esses diagramas de captação. E num vídeo futuro, nós podemos entrar um pouco mais a fundo na parte física, na parte da engenharia disso, tá bom? Deixa aí nos comentários, comenta o que vocês acham, o tema que você também gostaria que a gente abordasse aqui. Fiquem à vontade para fazer seus comentários e até a próxima. Valeu!